E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso Papo de Cozinha, aquele momento onde a gente mistura ingredientes da vida com uma pitada de reflexão e muita conversa boa. Aqui a gente fala sobre o que realmente importa, sem tabus e com leveza. Hoje a receita é bem variada, então já pega o seu cafezinho porque o prato do dia tá cheio de temáticas intensas e reflexivas. Então, fica com a gente, porque aqui o papo é sem pressa, sem pressões e com muito sabor. Vamos papear e deixar o coração leve. Vem com a gente que esse papo de cozinha é um banquete de histórias reais. E quem sabe até encontrar um tempero novo para sua vida. Olá, tudo bem? Oi, gente. Olha, eu quero logo explicar. A Dani hoje me deixou minha casca de bala. Aí, olha quem voltou. Bom dia, boa tarde. Vocês estavam boa com noite. saudade, né? Excelente madrugada. Pois é, gente. Chama a Fala aí. vizinha, chama o vizinho, chama os amigos, a família de casa, pega aquele cafezinho e senta aqui no sofá pra bater um papo, que o papo de cozinha tá na área. Epa! Primeiro, será que dá para viver a vida que a gente quer? Vamos que vamos. Galera, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Posso? Fica à vontade. Hoje o papo de cozinha vai ser um pouquinho diferente. Ela tá irradiada por mim, eu não tô incorporada. Irradiada. Ela está irradiada. Boa noite, senhores. Exu, 7 capas. Por isso que ela estava confusa. Lá embaixo. É essa música? É outra música? É que música? E ela se confundiu, eu não deixei ela botar a música certa. É porque a nossa amiga tá ali. Então não tô falando com nenhum espírito desencarnado, não. Está muito bem encarnada. Muito bem encarnada. Bom, vamos começar. Você quer começar a ler? Eu leio? Como é que fica isso aí? Como eu leio. Então, tá bom. Olá, meninas. Sou do estado do Amapá. Tenho problemas como insegurança, dependência emocional, dependência financeira, medo, etc. Eu tenho 3 irmãos e moro com a minha mãe. Meu pai esteve por perto de mim até os meus 10 anos de idade. Depois ele viajou e nunca mais o vi de novo. Ele apareceu depois de muitos anos, a gente se falava pelo Zap e ele desencarnou depois disso há alguns anos. Eu escrevi a vocês porque eu compreendo algumas coisas sobre minha situação, mas em outras eu tenho dúvidas. 2 dos meus irmãos nasceram quando eu tinha 11 anos de idade. São gêmeos, portadores de deficiência. Um deles, mental, não anda e usa fraldas. O outro tem problemas na visão e de epilepsia. E eu me dediquei a cuidar de ambos desde quando eles nasceram. Hoje eles têm 16 anos de idade. O meu outro irmão viajou a trabalho para outra cidade e eu também tenho um marido que mora com a gente. Eu reflito e penso muito a respeito da minha situação durante todos esses anos. Dediquei a cuidar deles, não gostava e nem gosto de desagradar minha mãe. Fiz tudo por ela, mas percebo que não cuidei de mim mesma. Desenvolvi vários problemas de espírito, sinto que me abandonei e tenho vontade de deixar minha família um pouquinho de lado e cuidar de mim mesma. Mas logo vem em mim sentimentos de culpa, como se tivesse abandonado eles. Mas, ao mesmo tempo, preciso cuidar da minha vida, principalmente a financeira, que está estagnada, e não consigo cuidar da minha vida e deles ao mesmo tempo. A questão é o seguinte: não quero me colocar diante de vocês como vítima,
porque sei que não existe vítima na Terra e de tanto assistir as palestras do Pedro desde a CPO, tenho consciência de que tudo o que eu passo com eles é com permissão minha. Mas minha dúvida é, será se eu me afastar de ambos para viver minha vida, eu vou estar desequilibrando algo entre a gente que irá afetar nas encarnações futuras? Porque tenho medo de desajustar alguma coisa com eles e passar perrengue de novo com eles nas próximas encarnações. E a dúvida sobre meu pai é outra. Eu sou filha única dele e quero saber se tenho dependência com o espírito dele, porque vivemos pouco tempo juntos. Não sei se a gente tinha alguma coisa para resolver ou não. Eu gostava dele e nunca tive nenhum sentimento negativo contra meu pai, mas quero saber se tenho pendências para resolver com ele que possa desencadear para outra encarnação também. É isso, meninas. Obrigada por tudo. Gosto dos vídeos, amo assistir e aprendo muito com vocês. Beijo no coração, amo vocês e o Pedro. Beijo, minha querida. Então, aqui já no início, vocês vejam como é que a figura do pai, a falta da figura do pai, influencia em muita coisa, né? E quando ela leu isso aqui, ela lembrou do que ela também passou. E ela já conversou até sobre isso com você. Então, sim, a falta da figura paterna vai influenciar psicologicamente nessa criança, no sentido de ter ímpeto, ter garra, ter vontade. Por quê? Dentro de um panorama psicológico, o pai representa o que vai à luta, o que pega, o que luta para conseguir a comida, para conseguir o sustento da família. E a mãe, dentro de uma visão psicológica, seria a maternal, a que está ali para amparar, apoiar, ajudar. Quer completar alguma coisa nesse pedaço? Não, depois eu complemento. Tá. Ela coloca aqui a dúvida se ela vai ter problema, se olhar, enfim, porque, minha querida, não há problema nenhum em se cuidar, em olhar para você. Até porque, como você mesmo disse em uma palestra, a gente primeiro tem que se equipar para salvar o outro. Sim. Quando um avião está caindo, se você, primeiro, não colocar uma máscara em você e se equalizar, se equilibrar, como é que você vai salvar o outro? Então, é uma análise, é uma comparação para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, se você não se cuidar, como você vai cuidar do outro? E você não tem que se anular, se sentir culpada por isso. Não. O que a maioria de vocês fazem aqui, vocês gostam de se machucar, de se... Torturar. Ótima palavra. Isso. Por uma coisa tão simples, por uma atitude tão simples. Qual é o problema de você se cuidar? De você olhar para você um pouquinho? Nenhum. Não pode entrar no desequilíbrio e... Narciso. Só eu sou bela, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou tudo. Entrar na soberba, na arrogância, isso não. Então, tudo é o equilíbrio. É o caminho do meio, neste caso. Se você parar para observar, no início do seu relato, você cita distúrbios energéticos. Insegurança, dependência emocional, dependência financeira, medo e etc. Distúrbio se trata com distúrbio. Agora eu estou fazendo você pensar. Você já identificou esses distúrbios. Para e analisa a sua vida.
Você não trabalha, você é dependente financeiro. Beleza. Você tem medo de tomar decisões. Dependência emocional. Você tem medo de desagradar a sua mãe. Insegurança. Então, observa os distúrbios e observa a sua situação. Essa situação é para você tratar, equilibrar e equalizar essas energias que estão em desequilíbrio. Você só vai fazer isso enfrentando. Vencendo o medo, passando pela insegurança, ser independente emocional, entende? Porque, como ele estava falando, para você oferecer água para o outro, o teu copo tem que estar cheio de água. Se você está vazia, como é que você tem, o que é que você tem a oferecer? Entende? Então, se você está com desequilíbrio, você vai oferecer desequilíbrios. Se você tem energias equilibradas, você vai oferecer energias equilibradas. Então, você parar e analisar. Tudo é conversa. Tudo é uma conversa. Você pegou essa responsabilidade, eu não sei qual foi o seu planejamento encarnatório. Não me vem nada sobre isso. Mas, se há essa situação dentro da sua família, é para ajustes. De um, de outro, a gente não sabe, não veio nada para mim, o porquê e o para quê que esses dois espíritos vieram no mesmo ventre e com esses distúrbios no corpo físico. Se há desequilíbrio no corpo físico, é porque há desequilíbrio no corpo energético, entende? No sistema energético. Então, ajustes, equalização de energia em relação à sua mãe, em relação a esses irmãos, em relação a você mesma, entende? Em relação ao seu pai, tudo no universo é por ciclos e fases. As pessoas passam por nossas vidas, seja para ajustar ou seja para acrescentar algo em nossa evolução. Mesmo que não tenha nada em relação a karmas de vidas passadas, ou desequilíbrios ou débitos de vidas passadas. Mas há também ajuda, entende? Eu não sei, não veio nada para mim em relação a quem é o espírito do teu pai. Mas se ocorreu essa situação, é porque estava na programação. Entende? Então não fala por quê, por quê, por quê, por quê, não. Para quê? O que é que dentro dessa situação, eu analisando, seja racional e lógica. Dentro dessa situação, você analisa e vê o que é que eu posso tirar dessa situação algo para a minha evolução. Porque a evolução é individual e solitária. Entende? Você ficar na dependência dos outros, você ficar na dependência emocional dos outros, você quer ficar na independência dos outros, até quando? Então tudo é questão de conversa. Querer abraçar o mundo com as pernas, você não vai conseguir. Entende? Então pare e analisa. O que é que você precisa equilibrar nisso? O que é que você precisa ajustar nisso? E é sentar e conversar e resolver essa situação. Entende? Então, o momento que o seu pai passou pela sua vida afetou você de alguma forma e te ajudou em alguma forma. Basta você agora, em vez de estar perguntando, será que eu ajustei? Será que eu fiz? Será que aquilo? O tempo que ele tinha que passar pela sua vida passou. E não tenha medo dessa de, eu tenho que quitar tudo agora porque não quero levar para a próxima encarnação. Não é isso. Você não sabe quanto tempo esse distúrbio dentro do seu sistema, do teu espírito, você tem danificado. Pode ser uma encarnação, 2, 3, 4, você não sabe como é que está seu sistema energético. Então tem certos tipos de distúrbios, tem certos tipos de sistema que em uma encarnação não vai dar certo. Você não vai equalizar. Você precisa de várias outras. Então para desse medo de, eu preciso resolver tudo com fulano de tal nessa encarnação. Pode ser que não dê. E aí, você vai ficar frustrada? Não. Faça o seu melhor dentro das suas condições e possibilidades. Mas sempre fazendo o melhor para equalizar, para evoluir, para crescer. Para você e para o outro. Entendeu? O ser humano é muito imediatista. E outra, você é imortal, somos imortais. Então, quando ela fala que tem toda uma encarnação ou encarnações para resolver os distúrbios, é isso. Então, o que vai acrescentar à sua evolução se você tem ou não tem pendências com seu pai, com seus irmãos, etc? Nada. Então, viva o agora. Faça o que tem que fazer de certo agora. E o amanhã não existe, depende das escolhas daqui, e o passado já foi.
É isso aí. Certo? Vamos para o nosso segundo caso. Como enfrentar a insegurança que bate quando a gente decide dar um passo diferente? Esse nosso caso, ela pede para não falar nomes, enfim. Então, em 2009, ela diz que começou um relacionamento com um homem que era casado e sempre criticou isso, mas mesmo assim ela se envolveu e, enfim, foi levando. Ela nunca pediu para separar e sempre esperou. Em 2016, esse homem se separou e não contou e também terminou com ela. Poucos dias depois voltaram a se falar e assim seguiram, mas sempre se encontrando escondido, ele levava a vida de solteiro. Ela descobriu muitas mentiras, mas sempre perdoou. Até que em 2019, resolveu assumir o namoro, deixa eu baixar aqui, e sempre passava os finais de semana na casa dele, pois ele ainda mora com os pais após o divórcio. Ela não se sentia acolhida e começou a ter crises de ansiedade, início de depressão e burnout. Pois na época da pandemia, como ela é da área da saúde, precisava sair em fiscalizações e ele não entendia. Queria que ela largasse o emprego e fosse morar na casa dos pais dele. Com isso ela surtou e ele não entendia e brigavam muito, até que em 2022 terminaram. Ela sempre se sentiu perdida por buscar demais. Diz que frequenta um lar espírita na cidade dos pais e através de um médium que ela consultou na casa espírita, Disse que queria ir para casa. Hoje entendo que não era a casa dos pais dela. Em meados de 2022, após 8 meses, nos reencontramos. Ela se reencontrou, com esse rapaz no serviço e imediatamente mandou mensagem dizendo que quando me viu, sentiu que ainda que a amava e que um dia, se ela toparia um dia voltar. E ela voltou. Voltamos, mas ele me contou que estava namorando e eu novamente perdi meu chão. Fui novamente à consulta na casa espírita, passar por outra consulta que me falou: siga teu coração, só não adquira karmas. Voltei a conversar com ele e ele me pediu até o final do ano de 2022 para se ajeitar. Só que até agora não se ajeitou. Descobri várias traições e mentiras, inclusive que essa pessoa que ele está hoje já estava com ele enquanto eles namoravam. E que ela pressionava ele para me deixar. Ele me contou que ela queria ter um filho com ele, mas ele pensou em mim. Imagina se não tivesse pensado. Mas se ele tivesse, aí não ficaríamos juntos. Ou seja, se ele tivesse o filho, não ficaríamos juntos. Tenho 41 anos, nunca quis ter filho, mas de um tempo para cá parece que sinto esse desejo, mas ainda não tenho certeza. Só que a idade está avançando. É um turbilhão de sentimentos. Sinto que preciso tomar uma decisão que não consigo, porque parece que algo me prende a ele. Moro sozinha na cidade e desde criança sonhei morar aqui. E que aqui encontraria o homem que sempre imaginava. Não sei como sair. Acho que estou perdendo o que vim fazer aqui. Acho desculpas dizendo a mim mesma que ele é bom. Fazemos planos que nunca saem do papel. Ele sempre usa a figura da mãe para dizer como quer que eu seja igual. Sei que tenho que sair dessa relação. Não sei se isso vem de outras vidas. Hoje tomo medicações para ansiedade e para dormir. Porque se não tomar, sempre acordo aproximadamente às 3 horas da manhã. E já li que talvez isso signifique algo. Então ela pede a nossa ajuda. Olha, Talilê. eu acho que você mesmo já se deu a resposta. Eu não vou lhe criticar, nem dizer que é certo ou que é errado, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Agora, tem que se ter coragem e tá faltando uma coisinha nela. Amor próprio. Você não se ama. O porquê disso
Aí a gente teria que conversar. Mas a palavra, a expressão, né? Amor próprio, tá lá embaixo, tá no dedão do teu pé. Não sei como você é, não sei quais são os seus traumas. E aqui, outra coisa que eu quero falar. Aqui, isso aqui é um bate-papo entre amigos. Então aqui a gente não é psicólogo, a gente não é médico, a gente não é terapeuta especializado neste tipo de atendimento. A gente está batendo um papo. Lembrem-se que o nome do nosso quadro é Papo de Cozinha. Então é aquele papo que você vai na casa da amiga, olha, eu tô me relacionando com um cara, eu sei que é errado, mas eu tô apaixonada por ele. É assim que a gente leva isso aqui. E com a ajuda dos invisíveis, a gente dá umas pinceladas no que é permitido pela fonte. Isso aí. Isto posto, então eu diria, minha amiga, se ame em primeiro lugar. E se você nos acompanha, há necessidade de estudo, reforma íntima para ontem. Ah, como é isso de reforma íntima? Tem um livro do Vanderlei, Reforma Íntima sem martírio. Se você puder, tiver condições de adquirir, o faça e leia. Leia de uma forma suave, não como se estivesse estudando para um concurso, não. Pegue, sente-se, num momento de lazer, leia uma página, mas leia compenetrada. Você está precisando se reformar o quanto antes. Adquirir novos hábitos, melhorar suas emoções, melhorar seus pensamentos. E a vida não se resume, minha querida, num relacionamento fadado a dar errado. Desde 2002, é isso? 9. Por que você não se ama? Você é perfeita. Deus nos fez perfeitos. A gente é que estraga tudo. Com essas bobeiras no meio do caminho. Então se ame. Cara, eu tô aqui me coçando. Eu tô aqui me coçando pra falar. Porque assim, olha só. Cláudia foi um amorzinho, né? Mas, gente, eu vou dizer, quando eu li esse caso, rapaz, eu vou lhe falar. Essa mulher parece, você sabe o balão hélio? Tá assim, ó, voando, ó. Aí o que o Michele faz? Com o alfinete da realidade, ó. Pô, venha pra realidade. Eu vou lhe puxar, nega, pra realidade. Rapaz, repare. Se você pegar o caso da mulher... Olha, sério mesmo, você tava falando assim... Calma. Menina, se você pegar o seu caso e analisar o seu caso, parar e ouvir devagarzinho. No caso, eu li o seu caso 2 vezes. Mulher, você segue um padrão repetitivo. É um padrão repetitivo que você segue. De 2009 a 2016, primeiro padrão. Parou. Aí, o que aconteceu? 2019, de novo, até 2022. Parou. Segundo padrão repetitivo, a mesma situação. Terceiro repeteco. De 2022 até por agora. E vai continuar se repetindo. E vai continuar até você aprender a se valorizar, mulher. E outra, existe 3 tipos de mulher. A mulher, né? Mulher que só sabe dar. Né? Você tá entendendo que eu não vou fazer gestos aqui porque tem senhor, porque minha vontade é fazer gestos. Né? Tem a companheira e tem a otária. Você tá indo pro lado da otária, eu vou lhe dizer. Você tá indo pelo lado da otária. Sabe por que eu vou lhe dizer? O cara te enganou 3 vezes. 3 vezes. Você aqui, eu marquei, eu falei assim, não é possível que essa mulher falou esse negócio, fez esse negócio. Aqui, porque parece que moro sozinha na cidade desde criança sonhei em morar aqui. E que aqui encontraria um homem que sempre imaginava. Aqui, ó, olha o que essa mulher falou, a pérola. Tenho 48... Velho, eu vou lhe dizer assim, a gente não tá julgando, a gente tá mostrando você, chamando você para a realidade. Acorde, tá? Que você tá no mundo de Alice, você tá vivendo o mundo da fantasia, o mundo do romance, você tá achando... Você falou aqui, ó, você falou que tenho 41 anos, nunca quis ter filho. Márcia, eu também não. Mas de um tempo pra cá, parece que sinto desejo mais ainda, não tenho certeza. Sabe por que você sente desejo?
Porque o cara lá tá querendo ter filho, tá? Não teve filho com a outra lá, tá? Por causa de você. E você nunca passou na sua cabeça de ter filho, agora eu vou ter filho. Para que tá feio. Mas você tá brava? Não tô brava, não. Mas para que tá feio. Você vai querer ter filho por causa do homem? Para, mulher. Outra coisa que você falou. Ainda não, tá? Em um turbilhão de sentimento, a doutora precisa tomar uma decisão. Moro sozinha na cidade. Desejo desde criança. Sonhei em morar aqui e que aqui encontraria um homem que sempre imaginava. Você tá esperando um homem, um negão taludo, fortão, tá todo um príncipe em cima de um cavalo branco vindo procurando a princesa. Isso não existe. Infelizmente. Não existe. Vinha pra realidade, mãe. Você foi pra uma cidade atrás de homem, pô. Pare e raciocina. Eu sonhei pra uma cidade dos meus pais. Ela falou aqui, eu não tô inventando, não. Eu fiquei assim, não é possível. Sonhei em morar aqui e que aqui encontraria um homem que sempre imaginava. Porra! Para! Mulher, você tem que se baste, se ame, se valorize. Você não precisa de homem, você não precisa de filho, você não precisa de família, você não precisa de zorra de ninguém para ser feliz. Se baste. Se baste. E outra, você tá se lascando, você tá destruindo o seu sistema energético, sua energia, porque você fala, já tá tomando remédio por causa de ansiedade. Tá certo isso? Você tá criando doença para você mesmo, por causa de suas escolhas. 3 vezes de 2009 até 2022, você passou 3 vezes nesse período, você repetiu o mesmo processo. Ainda o filho do filhote de Cruz Cai, que Deus me perdoe, esse homem veio das trevas. Vira para você e fala. Ele sempre usa a figura da mãe para dizer como quer que eu seja. Ele não quer, ele quer uma otária que fique do lado dele, dê uma de vez em quando e cuide dele como filho. Pô, você vai se sujeitar a isso, mulher? Raciocina aí e não sabe o que fazer? Olha no espelho e fala assim, eu mereço um homem desse jeito, esse traste na minha vida que não vai me ajudar a evoluir em nada, tá me causando doença antes mesmo de eu estar com ele. Tá me causando doença e você quer isso pra sua vida. Cara totalmente desequilibrado. Não é? Cara totalmente desequilibrado. Vai acrescentar o que na sua vida? Vai somar e multiplicar o que na sua vida? Raciocina, mulher, pelo amor de Deus. Vai botar um batom, vai fazer esse cabelo, se arrume e viva. Não é pros outros, não é pra você mesmo. E pelo amor de Deus. Porra, você sai de uma cidade pra outra, por causa de homem. Aí é um cúmulo do absurdo. Acorde pra vida, mulher. 41 anos. Quanto tempo na sua vida você ficou atrás do príncipe encantado? Ele vai vir de jegue e de ré. Cavalo branco, bonitinho, príncipe, não vai achar não, minha filha. Você não é Cinderela. Uma década, né? Porque 2009, né? Para com isso, mulher. Pensa aí. Aí você vai ficar nessa, esperando o príncipe encantado, príncipe encantado, príncipe encantado. Você vai morrer e não vai ter príncipe encantado. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se acostuma com coisa ruim e acha que a gente não merece o melhor. Entendeu? Então, aqui, ela... Isso não é amor. Isso nunca foi amor. Primeiro que ele não te ama. Ele quer te usar. Sabe aquela novela? Pessoa... Senta que eu vou lhe usar. É isso mesmo. Misericórdia. Deita, não é? Mas é isso aquela novela, deita que eu vou lhe usar. É isso aí. Ele só quer te usar. Ele só quer te sugar. Ele só quer te vampirizar. Ele só quer usar você como um instrumento. Só. Porra, para um homem dizer, porra, casa comigo e usa a mãe... Quer dizer, a mãe dele tá beirando a morte, né? E quer uma pessoa pra colocar no lugar. E outra, eu não sei se tá na moda, eu não sei o que tá acontecendo, mas essa coisa de narcisismo, de homem narcisista, ele tá fazendo isso com ela. Porque ela só tá olhando ele, não vê outras coisas, tá se anulando, achando que só ele, entendeu, presta. E aí? Viva pra você. Viva. A mulher trabalha na área de saúde. Não sei se trabalha ainda. Mas, pô, vai trabalhar, vai se valorizar, se veste, vai viver. E se experimente viver para você e não em função dos outros. Se permita. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui, vai ser polêmica, eu não tô nem aí. Mas eu preciso de um homem como consolo. Se toque, se conheça. Não é? Se toque, se conheça. Senhor. Mas é verdade, gente. É porque agora o Ju já saiu, entendeu? Então agora sou eu mesmo. Pois é. Gente, não tô falando, isso não é um absurdo. A mulher tocar,
A mulher se tocar, a Conhecer mulher seu se corpo. conhecer, energeticamente falando, isso não é errado. É Isso verdade. não é errado. Você não precisa de um homem para gozar, não. Você não precisa, não. Se toque, se conheça. Entende? Se respeite, se valorize. Ah, eu gosto de um beijo na boca, eu gosto de um abraço, beleza. Agora você precisa entregar para o universo algo bom, para o universo trazer para você uma pessoa boa. Você está entregando cagada para o universo vai trazer o quê? Cagada para você. Bumerangue, minha filha, você joga para o universo vai lá, dá uma volta nébado em volta. Trazendo tudo o que você deseja. E o que é que você está desejando para você? Desgraça na sua vida? Porque o que esse senhor não vai trazer. Doença, você já está com ansiedade e o negócio lá? O burnout. Síndrome de Burnout. Pois é. Burnout, eu não sei como é que... Acho que é Então, burnout. você já está craquelada já. Seu sistema energético aí já está lascado já. Entende? E você vai se permitir mais distúrbios na sua vida? Quero que você pare e raciocine. A gente não vai dizer, fique com ele, não fique com ele. Pare e raciocina. Analisa. Observe. Sabe? Seja racional e lógica. O que eu quero para mim? Destruição? Dependência? Ou me amar, me valorizar? Porque senão esse padrão repetitivo você vai levar por toda a sua encarnação. E quando você voltar na próxima, que com certeza você vai voltar aqui na Terra, né? Ou em outro planetinha, entende? Você vai continuar com o mesmo distúrbio, vai passar pelos mesmos repetecos até você aprender. E Simples outra, assim. você trabalha numa casa mesmo à distância, né? Como você colocou aqui. Peça um amparo da espiritualidade de luz da casa ou alguém da casa, sabe? Porque de repente precisa até de uma ajuda psicológica aí para te dar uma força, entendeu? Ela precisa querer também, né? Sim, né? Mas vamos entender, vamos acreditar que se você nos pediu ajuda... Pois é. Bate Querer aqui. mudar. Isso. Porque não adianta pedir ajuda, você vai pedir a Jesus, a Deus, Arcanjo Miguel, a todo mundo lá, todos os invisíveis, Bombonzinho de Aruanda, todos os invisíveis. Se você não querer mudar, não adianta nada. E não adianta ir lá para pedir consulta e o espírito falar assim, faça isso. Não vai não, nega. Você, às vezes, a espiritualidade, o silêncio de Deus também é resposta, sabia? E quando Deus se cala, meu irmão, põe as suas barbas, seus cabelos, todos os pelos do seu corpo de molho. Põe todos os seus pelos do corpo de molho. Acho que o povo tava com saudade disso, né? Até eu tava com saudade. Porque, pô... Ir para lá, porque você vídeo ajuda a gente. A gente tá dizendo, acorde, viva, se valorize, se ame. Aí não vai eu gostar, muitas vezes, a pessoa não gosta do que tá ouvindo, né? Como tô nem aí. Eu tô vendo os problemas, eu tô mostrando para você como solucionar. Se você vai fazer, ó... Aí já é. Aí já é contigo. Entende? Aí você vai em outro, porque a gente não agradou, aí vai em outro. Aí o outro espírito, que só Jesus sabe quem é o espírito que tá ali, e vai dizer aquilo que você quer. Aí você acredita, aí você aceita. Tome cuidado. Viu? Às vezes o remédio é amargo, às vezes não. Muitas vezes o remédio amargo e ruim é esse que te salva. Exatamente. Entende? Kaleine. Tá bom? Um beijo. E, já que estamos falando de família, como lidar com os inimigos do passado quando eles batem a porta da nossa história? Vamos lá pro próximo. Hoje os casos estão cumpridos, né? Tem todo mundo. Tá gostoso. Ai, tá que saudade que eu tava de falar. Vamos lá. Olá, boa tarde. Quer ler ou... Olha o título. Família hoje, inimigos do passado. Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Pergunta número 2. Qual é o número 1? Sumiu. Nem eu sei, mas vamos lá. Digamos que eu... Olha só. Digamos que eu gostaria de uma sugestão. Casei e temos uma família linda. 3 filhos pequenos. Moramos no mesmo terreno da minha sogra. Sim, eu aceitei essa loucura. Por isso que eu tenho uma frase que eu amo. Não. Eu amo a sogra do meu ex-marido. Cadê? Fiz essa loucura. Mas tá. isso. Mas em minha defesa, eu não conhecia. Eu não conhecia a sogra. Tudo bem. Quem finge que me engana, eu finge que acredito. Enfim, no começo era tudo ok, sei. Porém, o tempo tem ficado insustentável. Ela nunca gostou de mim. Isso ela deixou
essa foi deixando claro. Eu sempre fui alegre, sorridente, acabei me apagando para evitar ser notada e ser martelada. Já começou errado. Mas um dia ela foi extremamente agressiva comigo nas palavras e nas energias. Imagina a macumba, a energia, A magia, né? Que ela não... que essa mulher não lançou em cima dessa nora. Imagina. Cadê aqui? Martelada. Mas um dia foi extremamente agressiva comigo, extremamente agressivo. Comigo nas palavras e na energia e me dei conta de que não precisava suportar mais aquilo. Meu marido me defendeu. Uau! Meu marido me defendeu, colocou ela no lugar dela. Que baixaria. Eu também disse algumas coisas pra ela. Sabe o que você fez? Magia. Parabéns. Mas sempre respeitando. Mas uma lançando magia pra outra e o marido no meio, pá, segura aí, peraí, pá, calma. Gente, que situação. Mas sempre respeitando, apenas dei meu limite, sabe? Sei. Aí, ao invés das coisas melhorarem, só pioraram. Por que será? Por que será que as coisas piorou? Me diga, em vez de lançar amor, foi a questão lançando farpa, ódio. Imagine raiva, uma pra cima da outra. Aí as coisas pioraram. Porque ao invés de me atacar, ela passou a atacar a minha filha do outro casamento. A mais velha é de 9 anos. Coisas bem sérias, inclusive a pequena está fazendo acompanhamento com o psicólogo agora. Pense no B.O. Eu gostaria de um aconselhamento de como lidar com essa situação, visto que eu não gosto, nem sou de briga. Sempre fui pacífico, mas pisa no calo dela pra dormir. É, aquela coisa assim, ó, né? Eu dou um boi pra não estar na briga. Uma boiada pra não sair. Uma boiada pra não sair. Imagina. Misericórdia, misericórdia. Sempre fui pacífica. Nessa vida, não sei que não fiz nada. Não, nessa vida sei que não fiz nada para que ela nos atacasse dessa forma. Você só existe. Já dei chances para ela e cada vez ela volta a atacar de alguma forma. Minha filha, você pode não ter feito nada nessa vida, mas nos verões passados, só Jesus sabe. Por mais que eu perdoe, não sinto também que devo me abrir para ela, para que ela continue fazendo o que sempre fez, mas no momento precisamos nos manter na casa que moramos. Sinto que já me apaguei demais para caber neste lugar. Rapaz, eu vou lhe dizer, primeira coisa de tudo, você que está mais aberto e consciente do que ela. Pare de lançar magia, nega. Você mandou a minha sogra, se você mandar sua sogra para casa da PQP, isso é magia. Você olha para ela errado, isso era magia. Você já pensou que ela olha para você do tipo assim, é como... Poxa, o meu filhinho querido, amado, o meu bebezinho. E essa mulher tá fazendo isso, aquilo, outro. Porque é sempre ainda vem com sogra, outro filho de um outro casamento. De um outro casamento. Onde foi que meu filho tava pra fazer isso aqui? Na cabeça dela. Isso. Visão terrena nessa passagem, nessa encarnação. Mas a gente não sabe o que foi que você fez pra ela nas vidas passadas ou lá embaixo. Não tá me vindo nada, não falaram nada. Mas pra ter esse pé de guerra dentro de casa, meu irmão... É porque as histórias terminam, os casos, gente, terminam ser meio que se repetindo. É. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Não existe vítima. Nós viemos num meio familiar onde estão os nossos maiores e principais inimigos. Sim. Então, a gente tem que trabalhar isso. Não tem outra forma. Não tem. E ela, como tá mais aberta para a situação, manda amor. O que a gente fala aqui? Pô, numa briga de trânsito, é uma lançando magia em cima do outro, numa discussão. Imagina dentro de casa, no mesmo quintal. Mulher, você vai olhar para ela todos os dias que estiver aí. Então, tipo, se não houver uma trégua, pro lado dela, pelo visto, pelo seu lado da história, né? Pelo seu lado da história, não vai ter uma trégua do lado dela. Pro lado dela. Então, mas pelo menos pelo seu, ame. Eu ouvi uma frase essa semana assim, o amor tudo crê, o amor tudo perdoa, o amor tudo suporta. Então, pelo amor, suporta. Perdoa, entenda a limitação daquele espírito. Entenda que aquele espírito é daquele jeito porque é limitado. Entende? Não entende as consequências energéticas de uma discussão, né? Porque ela mandou uma carga filha da mãe pra cima de você e tá mandando pra cima de sua filha. Você vai fazer o quê? Você vai retrucar com magia? Vai ficar lá e cá. E o seu marido
né? No meio dessa confusão toda, recebendo também as bordoadas todas, que as cargas também estão indo para cima dele. Exatamente, porque ele tá te defendendo, que ele... Vamos agora olhar o lado do marido. Como você acha que deve estar a cabeça dele? Ele vai defender a família dele, mas ele tá bem com a mãe? Não tá, Pois isso é. não é bom. E ainda tem uma coisa, atrai por causa dessa frequência, atrai um monte de espíritos nessa mesma situação. Exato. Então, como a sua casa tá recheada de visíveis malignos? Aí você deve estar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Muda a frequência. Equaliza, exatamente. Então ela vai vir, e assim, quanto mais consciência você tiver disso, e você agir desta forma, mais ela vai ser usada para te atacar. Entendeu? Sim. Só que aí vai chegar uma hora que ou ela acorda, entendeu? Ou numa outra vida, como você já fez a sua parte, ó, tchau, sogra, entendeu? Não tem mais. Mas se você não conseguir, o amor tudo cura, tudo supera, tudo aceita, ou seja, se você não conseguir amar de verdade a sua irmã, porque somos todos irmãos, aí com certeza o vai vir problema na é o próxima depois. encarnação. Vai vir colado de novo. Entendeu? Na mesma família. É isso. Vai vir. E é isso, ponto. Não tem como florear isso aí. Tem não. Tá É bom? perdoar. Perdoar Então, e conselho- amar. E mudar essa frequência, porque É senão vai isso. trazer um cara de capiroto maldito pra dentro da sua casa. Boa sorte aí, vai dar tudo certo. Pensamento positivo. E tem mais. Beber socialmente é tranquilo ou dá ruim? Ai, Jesus. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Bebe, Oi, negão. Vamos pro próximo. Que bom que agora podemos ter esse contato com vocês. Eu também gosto. Agora eu não vou falar o nome para, né? Enfim. Ela é de Curitiba e há 2 anos mora na Itália. Deve ser resgate, só pode. Resgate bom na Itália, minha filha. Olha. Vamos lá. Ano passado estive no Brasil e agendei visita na antiga casa com a Jaci. Já se crede. Mas algo nos impediu de chegar. Fiquei desolada, mas hoje até entendo. Na próxima vez há de dar certo. Ok. Enfim, minha pergunta resumidamente é: por que beber alcoólicos socialmente e moderadamente é ok, mas outras drogas consumidas da mesma forma não é? Nem é pra mim essa resposta, porque sempre tive terror de outras drogas que não fossem as lícitas. Mas o Senhor, meu noivo, precisa dessa explicação. Ele é um homem muito forte, na verdade, e nunca viu problema em experimentar e conhecer as coisas. Então eu nunca consegui explicar a ele o porquê que eu, que bebo meus vinhos e minhas brejas, vejo com maus olhos as experiências dele. Nota, ele defende essa ideia, mas desde que me conheceu deixou de usar qualquer coisa em respeito a mim. Mas se questiona o porquê de eu poder continuar com o uso diário do vinho e do café, já que sou aversa a drogas. O que eu faço? Não consigo ficar sem café. Ela botou uma carinha rindo. Enfim. Olha, o que você entende Meus problemas. quando ela fala que ele é um homem muito forte, que na verdade nunca viu problema em experimentar e conhecer as coisas? Mas enfim, Olha só. o que será que esse homem deve usar? Drogas ilícitas. Êxtase. Deve usar uma coca. Deve usar essa... Gente, ó. Enfim. Tudo em excesso prejudica. Se tomar café demais, prejudica. Uma Coca-Cola demais, prejudica. A Coca-Cola nem é bom, né? Mas, enfim. Cerveja em excesso prejudica. Eu gosto de rosca de morango, né? Se eu tomar em excesso, prejudica. Então, tudo em excesso prejudica. Existem as drogas ilícitas, né? As químicas, aquelas, né? Bala, aquelas porcaria toda. Tem substâncias que foram criadas no plano astral inferior e trazidas para cá para o plano físico. Com isso, eu não vou me aprofundar, porque esse é um assunto, o tempo aqui é curto e o assunto é muito extenso e profundo. Então, eu vou botar aí na tela 2 vídeos aqui do canal que falam exatamente isso. Então,
Fala pro teu senhor, meu marido, para ouvir, assistir esses dois, estudar esses dois vídeos, para ele entender. Primeiro é com o Rian Derenenai, que ele fala, tá aqui no canal, vou botar aí na tela aí, ó. Rian Derenenai, ele fala sobre êxtase, drogas e as torres do astral inferior. E tem esse outro vídeo aqui também do canal, com o Bombonzinho de Aruanda, Pai João de Aruanda, por isso a gente chama esse Bombonzinho de Aruanda, o meu chocolate. É escrito assim, João Kobu, o duplo etérico, drogas, alcoolismo e obsessões. Então isso é um apanhado do que o álcool e as drogas fazem no corpo físico e no corpo etérico de um espírito quando usa. Entende? Ele fala de como é a origem dessas drogas, como essas drogas vieram para cá, o que essas drogas afetam no corpo perispirítico do espírito. Então, pega esses dois vídeos que eu coloquei aí, vai no canal, coloca lá o nome, pega esses dois vídeos e estuda. Estuda. Porque melhor do que eu e ela é um Bombonzinho de Aruanda, Pai João de Aruanda, que tem um conhecimento muito maior do que nós duas. E vai estar esmiuçando isso e Rian Derenenai, entende? Que vai estar falando para você detalhadamente quais são as causas que ocorrem no corpo perispirítico, tá? Quando se usa excesso. Eu tomo minha breja, vinho doce, não gosto de vinho seco não. E tomo minhas roscas, tá? Não sou muito bom de cerveja não. Não gosto muito de cerveja não, mas tomo minha rosca, meu leitinho. Né? Tomo meu leitinho, depois... Famosa batida da Michelle, pois maravilhosa. Os meus leitinhos. E gosto, tomo, mas se eu tomar excesso eu vou me lascar, entende? Então assim, e tem aquela outra coisa assim, com qual é a intenção que você vai tomar isso? Não é um porquê, é para quê, entende? Então assim, tudo tem uma frequência, mesmo estando em um estado sólido, aquilo ali tem uma frequência, tem uma energia. Entende? E você está consumindo aquilo para quê? Entende? Então, assim, mesmo que eu fale assim, eu vou tomar para ficar mais alegre, isso, aquilo. Veja, assiste esses dois vídeos que estão aí, que eu coloquei aí, e você vai se aprofundar. Agora é para ver. Entende? Pois é. É para assistir. Certo? Um beijo. Vamos pro próximo. Vou falar também sobre como a feitura de um trabalho, seja ele qualquer, pode ser mais complicado do que parece. Agora ele ia vir, né? O bonito. Mas de repente ele nem saiu. É. Tá aqui. Vamos lá. Feitura de trabalho. Nossa amiga mora em Rio Claro, São Paulo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso e abençoado. Assisto todos os vídeos do Papo de Cozinha e também os vídeos do Pedro. Meu marido e eu conhecemos um pai de santo através da filha dele, que é espírita. Sempre que íamos lá, o espírito que incorporava nele dizia que meu marido tinha que fazer um assentamento do seu orixá, que segundo ele é Ogum, pois só assim as coisas iriam melhorar. Apesar do meu marido trabalhar muito, não consegui prosperar. Sempre acontece alguma coisa. É um passo para frente e 2 para trás. Faz 5 anos que moro com ele e é só BO. Eita, nós. Então foi feito o assentamento de quartinha. Depois de fazer todo o ritual com meu marido, ele colocou umas coisas em um pote de barro e deu para ele levar para casa e disse que tinha que manter uma vela acesa e de vez em quando colocar uma dose de gin dentro do recipiente, pois o orixá gosta. E os BOs continuam. Na época, se eu tivesse conhecimento dos vídeos do Pedro, jamais teríamos feito isso, pois na época foi feito um ebó para mim também. Tenho vontade de pegar isso e jogar fora, mas tenho medo de mexer do que não devo. Por isso venho pedir ajuda de vocês e da espiritualidade. O que devo fazer? Vamos lá. Tá com medo de capeta, é? Pessoal, tem uma diferença entre trabalho e oferenda, tá? Pelo mentalismo não precisaria de nada disso, mas vocês precisam dos objetos daqui, dessa dimensão, para condensar a energia e a coisa acontecer de uma forma mais eficiente. Só que
Orixás e os arquétipos, eles trabalham com certos elementos. E cada orixá e cada arquétipo usa elemento, fumaça, água, fogo, vento, ou seja, um charuto, uma pipoca, uma certa comida para trabalhar com energias. Então isso é trabalho. A oferenda, como o próprio nome diz, é um presente para o orixá, para o arquétipo. E quem não gosta de receber presente? Só que a questão é, qual é o intuito desse trabalho, dessa oferenda? Quem é que está fazendo? Qual é o sacerdote que está fazendo isso? Tem moral? Sabe o que está fazendo? Sabe qual é o elemento que aquele orixá ou aquele arquétipo precisa para fazer tal trabalho? Não sabemos. Não tem problema nenhum vocês pedirem abertura de caminho para trabalho, pedirem uma melhora na saúde, pedirem um companheiro ou companheira, mas tudo depende da intenção, do que e para quê. Então, não se culpe. O que foi feito, foi feito. E como achar um local onde o sacerdote ou, enfim, uma igreja, seja como vocês preferirem, aqui eu estou seguindo o que você disse, já que você fez o assentamento do orixá. Aliás, ele, né? Então que vocês procurem um centro de moral ilibada, um centro sério, onde as pessoas sejam verdadeiros trabalhadores da luz e não pessoas que visam só dinheiro, porque provavelmente, quase 100% de certeza, que isso não foi feito de graça e os valores normalmente são bem altos. Então procure um local onde esse trabalho possa ser desfeito. Se vocês tivessem realmente um poder mental muito forte, tivesse uma comunhão muito grande com Deus, não precisaria disso, mas não é assim que acontece. E não se culpem por isso. Talvez se eu estivesse encarnado, eu teria feito coisas muito piores do que vocês. Então, conselho, se fosse bom a gente não dava, vendia. O que eu posso sugerir é que procurem um centro sério, onde as pessoas, os médiuns ali, estejam em comunhão e realmente trabalhadores de luz e para a luz, para que isso seja desfeito. Vocês não imaginam o poder que tem um preto velho, um bombonzinho de Aruanda, em desfazer essas magias, essa goécia que foi praticada. E aqui eu saio. É só isso. Pois é. Ele estava falando, aí eu estava me lembrando de um certo momento na minha vida. Porque está na minha pré-adolescência. Eu não tinha ido para a igreja não, minha família, nem eu, minha mãe, nem meu pai tínhamos ido para a igreja não. E meu pai naquela época comia uma água, mas eu comia uma água federal. E não conseguia sair, né, da cachaça. Então minha mãe foi em um certo local lá para poder pedir ajuda, uma determinada pessoa, para poder tirar essa cachaça do meu pai. Menino, atrás da porta do quarto do meu pai, eu não sei o nome daquele negócio, não. É uma cumbuquinha assim de barro, pequenininha assim. É quartinha. É uma quartinha, isso é. E tinha um negócio lá que fedia pra cacete. Aí fizeram uma estrela de Davi na frente e tinha um copinho de cachaça e uma vela, que mamãe sempre tinha que deixar aquela azurra lá acesa. Aí, depois que minha mãe fez isso, e veio que meu pai melhorar da cachaça, menino, ele virou um alambique. Ele mergulhou, piorou a situação. E foi de uma piora, que teve uma vez, meu pai era amorosíssimo, meu pai que ele não morreu, é muito amoroso. E quando ele bebia, ele ficava mais amoroso ainda.
E teve uma certa vez, num sábado, que meu pai comeu a água federal. Meu pai não era agressivo, meu pai nunca... Eu nunca vi meu pai nem minha mãe brigar, nem discutir nada, nada. Era um amor, um cuidado um com o outro. E nesse sábado de noite, ele chegou da rua, já cheio, foi dormir. Aí minha mãe fez o feijão dele, que ele gostava do feijão de domingo, e ficou no quarto fazendo um crochê, enquanto ele estava dormindo. E eu no meu quarto, do lado. Eu estou vendo aquela voz abafada de minha mãe falando assim, Xelinha, que ela me chamava de Xelinha. E meu pai... Quando eu olho para dentro do quarto, eu saio do meu quarto e vou para o quarto deles. Meu pai está de joelho na cama, o olho de meu pai estava da cor dessa almofada. Meu pai era negro, mas o olho branquinho dele, o olho dele, estava na cor dessa almofada. Meu pai vermelho, a cor da pele dele, meu pai é da minha cor. A pele dele vermelha e chiando que nem cobra. E assim, chiando que nem cobra. Minha mãe saiu do quarto, foi para a sala. Nisso aí meu pai deu um pulo da cama, que foi parar na porta, tentando pegar minha mãe. Minha mãe saiu correndo do quarto, foi para a sala, e nessa saída do corredor para a sala, meu pai pegou ela de costa, derrubou ela, montou ela e começou a engargalar minha mãe. E como chiando, eu via, não era meu pai, ele estava incorporado com algum ser das trevas. Não era meu pai, que meu pai, a essência do meu pai não era essa. E minha mãe começou a orar, falou assim, minha mãe falava assim, minha filha não é seu pai, não é seu pai, me ajude a orar, me ajude a orar. E eu comecei a orar, pedindo, rezando e por trás, puxando ele por trás, e ele montado minha mãe, e minha mãe rezando, pedindo a Deus. Até o momento que meu pai tombou pro lado, desmaiou. Quando meu pai volta, minha mãe era branca, minha mãe é bem branquinha, minha mãe estava com o pescoço vermelho da pegada dele. Meu pai entrou em desespero. Minha mãe se chamava Solange, e ele chamava minha mãe de Sol. Sol, eu não fiz isso, Sol, me perdoe, Sol, me perdoe. Meu pai chorava que nem criança. Eu não me lembro, Sol. E eu olhava assim para cá, meu pai não entendia o porquê que ele estava daquele jeito, que ele estava fazendo, eu vira fazendo, e agora não estava se lembrando, para mim era mentira da cabeça dele. E ele falou assim, Xelinha, eu não me lembro, eu não me lembro do que eu fiz, me perdoe. Meu pai chorava que nem criança. E depois minha mãe explicou que aquilo ali foi um espírito que veio do meu pai e para poder destruir a família. Resumo da ópera. No outro dia, minha mãe fez uma oração. O que a gente fez? A gente não tinha esse conhecimento que o irmão deu. O que a gente fez? Minha mãe fez. Minha mãe pegou com essa cumbuquinha, esse quartinho que você fala, né? Catou os negócios todo. Guardou esse negócio, pegou as velas, a cachaça que estava lá, catou tudo, botou dentro do saco e jogou no lixo. Minha mãe fez isso e fez uma oração. Desse dia para cá, meu pai não bebia mais, começou a melhorar. Até que chegar um momento de meu pai entrar para a igreja e dizer assim, eu tenho nojo de cachaça, eu não quero mais beber. Entende? Então tem certas coisas que a gente faz por ignorância, por desespero, que a gente vai mexendo com energias que a gente não conhece. E acreditando que aquela pessoa, a gente não sabe ver, conhece a pessoa, mas não sabe que com frequência ela está. E o que está, que espírito ela atrai, está atraindo. Entende? O espírito está se consorciando, Entende? que é o caso, é o que está aparecendo. Ou seja, ele estava alimentando uma situação sem saber, coitado. Entendeu? Onde o espírito usufruía quando ele bebe e tal, o perispírito todo com aquela energia, né, de bebida e tudo, os espíritos só ali sugando seu pai. Entende? É complicado. Então, isso não quer dizer que bebida seja ruim, mas meu pai estava exagerando naquilo, entende? E apesar dele estar com a frequência boa, meu pai aconteceu alguma coisa que deu uma brecha, alguma situação que esse espírito entrou e fez isso. E também, aquela coisa também, às vezes Deus também usa o mal para o bem. Sempre. Se não acontecesse isso, sabe lá Deus como é que meu pai ia parar de beber. Que isso foi também um impulso para ele parar de beber, parar daquela situação que ele estava. Entendeu? Então nada está do controle. Tudo está no controle de Deus. Entende? Certo. Pois é. Vamos para outro caso. E aí entra a transição de gênero, algo que desafia, ensina e transforma. Transição de gênero.
Quando era criança, uns 4 anos e meio, eu acho, sonhava que eu acordava e era um menino. Também tinha vários momentos que eu olhava ao meu redor e sentia que eu não era eu. Aquele corpo não era meu. Como se o que via em mim e ao meu redor não fosse real. E que eu iria acordar a qualquer momento. Isso se seguiu por anos. Com a vida adulta, diminuiu a frequência. Anos depois, por volta dos meus 22 anos, descobri a transexualidade e vi que esse sentimento de que eu não era eu estava associado a pessoas trans. Por esse e outros motivos, me identifiquei muito como trans e a partir daí, resumindo, mesmo crescendo no lar evangélico, tendo preconceito e medo, eu lidei com tudo isso. Com estudos, terapia e experiências de vida. Isso durou 6 anos. Com 27 anos percebi que não era coisa da minha cabeça e que seria mais feliz sendo quem era. Encarei a transição de gênero, sou um homem trans. Um dos maiores medos era que se isso fosse negativo, porque para minha evolução espiritual. Hoje sou convicto que não. Mas ainda me ocorrem episódios de tristeza e até insegurança sobre mim mesmo. Se alguém que amo, admiro, demonstra não aceitar ou ter preconceito. Gostaria de orientação para me resolver com isso de uma vez por todas, para que não fique resquícios de medo ou dúvida, pois sei que sou quem sou, que Deus continua me ouvindo e me amando, e que minhas mudanças me fizeram bem. Creio que só preciso ser mais forte e acreditar mais em mim. Enfim, peço orientação e informação à espiritualidade. Pensei na terceira pergunta. Podem me orientar sobre usar física quântica para mudar o DNA? Aos códigos. Sabendo que o que eu sei hoje, tenho certeza que isso é possível. Quero não precisar recorrer aos meios dessa dimensão para continuar minha transição. Sou muitíssimo grato a vocês, aprendo muito. Vamos por partes. Quem és tu? Me fala aí. Você é essa fulana de tal? Ou você é um espírito com várias encarnações, com vários milhões de anos? Isso não é doença. Você não precisa ter medo. O que te causa medo e insegurança é a falta de conhecimento. Tá? Conhecimento liberta. Me liberta do quê, Michele? Dos medos, das inseguranças, sabe? Então, assim, você é um espírito. Provavelmente, encarnações anteriores você veio como homem. Espírito é energia. Não é porque você está em um corpo feminino que seu espírito é feminino. Não é porque você está em um corpo de homem que seu espírito é homem. Você passa por várias experiências ao longo das suas encarnações para você experienciar como homem e experienciar como mulher. Entende? Esse sexo masculino e feminino é aqui para a Terra. Existem vários, inúmeros planetas que existem vários tipos de sexo em um espírito só. Entende? Mas para aqui para a Terra, existe o masculino e existe o feminino. Entende? Então, assim, não precisa ter medo. Preconceito vai existir aqui porque as pessoas são ignorantes, elas só entendem a nível Terra, entende? Não entendem a nível cósmico. Você ficar com medo de se relacionar com pessoas por causa de por descobrir que você é trans, por preconceito, isso é coisa de sua cabeça. Para com isso, para de criar essas coisas, essas impossibilidades para você. Entende? Você é o que é e acabou. Você se sente bem assim, é isso que importa. Entende? É isso que importa. E outra coisa, antes de você entrar no DNA, que aí é com você mesmo, nossa geneticista. Sou nada. Quando a gente começa a ter medo do que o outro vai achar,
de nós, do nosso comportamento, de quem somos, do que fazemos, a gente permite que o outro nos comande de uma certa forma. E aqui você mostra que fez isso muito consciente, entendeu? Não foi de repente, um pensamento que você teve, você se deixou levar. Não, eu senti muita verdade, muita responsabilidade, entendeu? Entendendo que essa transformação que você fez, né? Essa transição, realmente é o que você queria. Porque eu li a respeito e tem pessoas que às vezes, por esses motivos de insegurança, do que o outro vai achar, do que o outro vai falar de mim, se arrependem desse processo, dessa transição, e aí entra num caleidoscópio, entendeu? Entra num caldeirão ali e a coisa fica muito complicada. E não é o que eu senti no seu relato. Posso estar enganada. Então, é como ela falou, você decidiu, você fez, você não está feliz com a sua escolha, então o outro é só o outro. Pois aí não existe certo e errado. Não existe o fulano de você tá errado de ter feito isso. Desculpa a palavra, foda-se o outro. Simples assim. Simples assim. A evolução é individual e solitária, nega. É individual e solitária. Se você é mulher, você virou homem. Se você é homem, virou mulher. E se você está intermediário entre os dois, não importa como é que você está feliz. Exatamente. Entendeu? Não importa a opinião do outro. E a sua felicidade, a sua certeza, isso aí modifica mesmo aquelas pessoas que você admira, que ama, que de repente podem estar confusas ou sem entender. Porque, veja, o outro também tem o padrão dele, tem o desajuste, tem as crenças, tem tudo. Então, é diferente pro outro. Tá entendendo? Então, isso choca. Isso pode estar chocando o outro e aquele não tá sabendo lidar com a sua transição, que pra você tá tudo ok. Então, Sim. Também trabalhe isso na sua cabeça. Entende? Sim. Então, assim, meu filho, se aceite, tá? Se agora você é um homem, seja um homem maravilhoso, lindo, tá? Se você é um homem, virou mulher, seja uma mulher maravilhosa. E é isso aí, tá? Seja o que você quer ser, tá? Sem se importar, porque fulano de tal falou, porque o outro tá cheio de dogma, o outro tá cheio de preconceito, o outro tá cheio de crenças. Não importa. Só viva. E você fala aqui, pode me orientar em relação... Isso aí achei massa. E aí, a física quântica pode mudar o DNA? Olha, eu vejo isso aqui, sabe o que? É um imediatismo. Olha o que ela botou. Podem me orientar sobre usar ele agora, né? Podem usar física quântica para mudar o DNA. Sabendo o que eu sei hoje, tenho certeza que isso é possível. Tá, vamos lá. Você sabe o que é DNA? É um conjunto de códigos, breguet de pão duro, tal, beleza, tá. Vamos ampliar. O que o homem da Terra chama de DNA, vou botar de uma forma simples para que as pessoas possam entender. É só um livro de receita do corpo. Se você for esmiuçando, diminuindo, e lá na raiz, o código, ele pegou os geneticistas, criaram um códigozinho, criaram um código e fizeram o corpo humano. E tem a biblioteca central, né? O grande livro de receita, que a humanidade chama de DNA. Tá. Você acha, para e raciocina, você acha que a humanidade da Terra tem tecnologia e conhecimento científico para entender a base dos códigos que geraram o código do DNA? Agora foi profundo, hein? Tem? Claro que não. Vamos a outra coisa. A sexta raça tá vindo, não tá? Quem é que está alterando os códigos? É o homem ou os ETs, os invisíveis? Me fala aí.
Vamos voltar lá atrás, quando o planeta estava na transição, onde onde estava naquela mudança genética, lá atrás dos australopitecos, que teve aquela modificação genética. Quem fez a modificação genética foi os humanos daqui da Terra ou foi os extraterrestres? A evolução das espécies, desde lá de trás, até chegar ao Homo sapiens sapiens, quem foi que fez essa transição, essa mudança? Foi um homem da Terra ou foi os geneticistas cósmicos? Como você pode chegar e dizer assim, através da física quântica, mudar o DNA? O DNA, você vai pegar o seguinte, você vai pegar a farinha, trocar para maisena, vai pegar a maisena e trocar para fubá. Mas está tudo dentro do DNA. Você vai pegar o leite, trocar pela água, trocar por refrigerante, trocar pelo leite de cabra, trocar pelo leite de vaca. Mas está tudo tudo dentro da receita, tudo dentro da grande biblioteca chamada DNA. Não tem tecnologia e conhecimento para modificar. Primeiro que vocês são loucos e presidiários dentro do planeta Terra. Não tem autoridade, não tem sabedoria, não tem competência moral para estar alterando nada. Vocês não têm nem tecnologia. Tecnologia. Vocês acham que um avião, um caça, a tecnologia, o avanço científico aqui, você acha que vocês são avançados na ciência? Vocês só brincam com aquilo que eles permitem que vocês brinquem. Só isso. E com essa brincadeira vocês fazem merda. Com um pouquinho de conhecimento, vocês já fazem merda, sabe por quê? Vocês não têm elevação moral e ética. Você acha que os nossos irmãos mais velhos, superiores, iriam permitir que vocês chegassem à base energética dos códigos, que vocês não têm nem consciência e nem tecnologia para chegar até lá? Agora que vocês chegaram nos átomos, nos subátomos, agora. Isso já é velho lá. Então, aceite do jeito que você é. Evolua. Conforme você vai evoluindo, o seu corpo vai mudar, né? Se você ficar aqui na Terra, evolua para ter frequência e ficar aqui na Terra para você conseguir chegar à sexta raça e você ver as mudanças genéticas que vão acontecer nos corpos físicos dos humanos aqui na Terra. Então, é um conselho da titia Michele e da titia Cláudia dos Invisíveis. Evolua para ter frequência e você ter a oportunidade, que não vão ser para todos, só para aqueles que vão ter a frequência para adentrar em um corpo modificado. Entende? Não pelo humano, mas por eles. Então, a humanidade na Terra não tem poder, não tem controle, não tem conhecimento, nem tampouco tecnologia para nada. Vocês só brincam de massa. É isso. Ok? Beijo. Último da noite. E, para fechar, vamos falar um pouco sobre as experiências espirituais que marcaram uma vida. Ai, hoje o negócio... Vamos que vamos. Quer ler ou eu leio? Como é que é? Eu leio. Vamos lá. Moro em Goiás, tem um título: Experiências espirituais. Arquivo X. Moro em Goiás. Tenho 36 anos. Desde pequeno tive contato com os espíritos, mas sempre aparições. Já manifestei capacidades espirituais como controlar energia elétrica. Fiz com que uma lâmpada fosse queimada, incorporado. As pessoas me contaram. Tá? Escutar direções e às vezes ver em minha tela mental. Sentir e saber ler o íntimo das pessoas, só de olhar. Recentemente desdobrei, mas preso ao corpo na minha cama, e vi a imagem de Buda deitado vindo até mim. Até então não sabia de sua aparência. Cristo já veio ao meu encontro
reunido de outros espíritos ao redor de minha cama e me acordou dizendo aos outros: este é meu. São inúmeras manifestações interessantes ao longo da minha vida. A questão é a seguinte: algumas pessoas com mediunidade aberta já vieram me falar que haverá grandes realizações em minha vida, mas não podem dizer quais são. O máximo que recebi foram: a igreja irá piar fino com você. Jesus. Agora você ajudará muitas pessoas. A missão que você tem, ninguém aqui tem. Este foi dentro de uma igreja evangélica. Entre mensagens e sonhos como Deus, não havia imagem dele, dizendo que me entregava um arco luminoso, dourado e sonoro. Mas sempre há este enigma e espero o momento de tudo começar a fluir. Esta é a minha grande dúvida. Há o tempo certo, no meu caso em particular. Sei que há o tempo certo para alguns e outros apenas falta dedicar. Estou me dedicando pouco? Estou evitando ver as coisas que preciso? Sempre muito tranquilo sobre a espiritualidade e nenhum assunto parece ser novidade para mim. Tinha medo quando pequeno de algumas manifestações, mas já não tenho. Nunca tive desejo pelas coisas deste mundo, dinheiro, fama, carreira. Todas as mulheres que tive, eu fui um pai para elas. Sexo não é um desejo mundano meu. Mas uma médium disse para eu deixar a semente do dinheiro crescer. Ainda não consigo ter o desejo, mas sei que preciso do dinheiro. São algumas coisas que reparo em mim que me dizem claramente não ser daqui e que estou aqui não por mim, mas pelas pessoas. Eu gostaria de saber se há alguma direção mais clara para tudo isso que vivo e penso sobre mim. Por qual motivo nada vem revelado com mais explicações, sempre enigmas. Quando voltei a pesquisar e estudar espiritualidade, me deparei com um Pedro. Meu pensamento antes de voltar foi: não vou ignorar mais isto que vive em mim. Obrigado e aguardo respostas. 36 anos. Pois é. Baby. Ansioso pra cacete. Eu vou pegar meu exemplo. Eu vejo o osso, o lado de lá, desde que eu me entendo por gente. Eu já contei essa história aqui no canal. Era pequenininha, eu brincava com 2 seres em formato de água, via como se encarnado fosse. E esses seres me ensinaram a sair do corpo, né, e andar pela casa. E eu brincava com esses seres fora do meu corpo. Em vigília, eu não estava dormindo. Eles me ensinaram a entrar em transe. Eu saía do meu corpo e ia brincar com eles. Eu sou filha única. Então, era todos os dias com esses seres em formato de água que eu brincava pela casa, passando pelas paredes e tal. Vendo minha mãe fazer as coisas, às vezes pregando peça com ela. Entende? Mas tudo dentro de casa. Eles não queriam que eu fosse para não me perder, né? Que tinha seres, espíritos lá de fora que poderiam me pegar. Tá. Passou-se o tempo, minha faculdade mediúnica, ouvindo, vendo, fazendo essas coisas. E com 37 anos, eu fui convocada, né, pela espiritualidade para vir para aqui para o Rio, para trabalhar. Eu achava, como eu fui para a igreja evangélica, eu achava que isso era um dom, dons do Espírito Santo. Entende? Como outros evangélicos também têm, o que você tem mediunidade mesmo. O que eles colocam o nome de dons do Espírito Santo. Nomenclatura. Então, assim, desde sua ansiedade, entende? Se estiver na sua programação, no tempo certo você vai ser chamado. Pode ser para trabalhar 1 ano só. Eu não sei qual foi o acordo encarnatório que você fez do outro lado. Entende?
E querer saber, nem sempre a espiritualidade vai lhe dizer. Então, conselho de tia Michele, estuda. Para você ter maturidade mediúnica, tá? Para você entender como as suas faculdades, funcionam, para você entender como utilizá-las da maneira correta, entende? Para você saber usá-las e ser um instrumento aprofundado de Deus, entende? Porque quando você for emoção, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, você precisa ter estudo, precisa ter mais conhecimento, entende? E se tiver na sua programação de trabalhar com isso, você vai trabalhar. Se não tiver, utilize essas faculdades para você mesmo, para você evoluir. E uma outra coisa, já é dito aqui no canal, não é porque você tem suas faculdades mirabolantes, mediúnicas, que você é um ser de luz. Você pode ser um espírito endividado. Entende? Você pode ser um espírito endividado. E isso é ruim, Michele? Não, normal. Você é um espírito endividado pelas próprias escolhas que você fez. E essas faculdades mediúnicas são para você entender o lado espiritual e se melhorar como espírito. Já parou para pensar que o seu trabalho não possa ser não com os outros, mas com você mesmo? Não termina. Entender o lado espiritual para você mesmo? E quem sabe isso é uma preparação para outra encarnação? A gente não sabe. E não é querendo respostas que isso vai melhorar na sua vida. Procure meios, estude e entenda como as coisas funcionam. Para quando chegar a hora você estar preparado para exercer aquilo que está na sua programação. Nessa e outra em a vida. Então, complementando o que a me falou, hoje eu escutei, conversando com a Elma, exatamente isso. Se você está recebendo a resposta, explicação, enfim, por enigmas, será que seu espírito está preparado para receber a resposta de forma clara e objetiva? Será que você está preparado para isso? Será que você tem maturidade espiritual para saber realmente a resposta de forma clara e fluida, do jeito que você quer? Então, eu sou assim também, ansiosa por natureza, quero tudo para ontem. Só que o telefone toca de lá para cá. Então, se conselho fosse bom, a gente não dava. Estude, vá se enriquecer, enriqueça o seu espírito. Porque senão é isso que vai acontecer, que ela falou. A espiritualidade vai te usar de forma rasa, porque o seu conhecimento é pequeno. Quer ver uma coisa? O que aconteceu com você, aconteceu com os discípulos lá na época de Jesus. Todos os discípulos de Jesus Cristo eram médiuns. Todos. E como é que Jesus falava com os discípulos? Através de parábolas, enigmas. Por quê? Por que será? Todos eles eram médiuns. Todos. E Jesus falava com eles através de parábolas, enigmas. Para que fazer eles pensar? O nível evolutivo deles para aquele momento, a expansão de consciência para aquele momento, se Jesus falasse direto, eles iriam entender? Parábola da figueira, a parábola disso, a parábola daquilo, tudo em parábola. Entende? Muita coisa Jesus falou em parábola, porque as pessoas não entendem, e até hoje as pessoas não entendem. Entende? Se a espiritualidade fala por você por enigma, algum motivo tem. Algum propósito tem. Então não é o porquê, é para quê. Entende? Então se qualifique como espírito, evolua, adquira conhecimento, o máximo de conhecimento que você puder, que quanto mais entendimento, quanto mais conhecimento você tiver, mais profundo a espiritualidade vai te usar. E conhecimento não se perde, vai estar registrado por todo eterno no seu espírito, tá? E se você não for trabalhar como médium nessa encarnação, existem várias encarnações que você pode trabalhar e ajudar as outras pessoas. Mas primeiro, estude e se qualifique. Entende? É isso aí, meu povo. Por hoje é só, pessoal. E até algum dia. Ok, beijo, fiquem com Deus e gratidão. Bye, bye.